Povo de Deus, Deus abençoe, bom dia, paz seja convosco. Que o Senhor te dê um dia abençoado, uma ótima quinta-feira, viu? Que o Deus do céu está no controle de tudo, amém? Eu não sei o que você está vivendo ou passando, mas pode ter certeza que o de repente de Deus vai acontecer na sua vida. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava hinos a Deus. Eu estou num propósito com Deus de 7 dias fazendo a oração de Paulo e Silas, para que todas as cadeias, todas as correntes, todo o mal venha cair por terra. E todas as pessoas que são provedoras da casa do Senhor, elas estão recebendo essa oração. Todas as pessoas que vão se tornar provedor, todas as pessoas que ainda o coração dela é voltada para a obra de Deus, para honrar o altar, honrar a Deus. Porque no domingo, dia 20, nós temos compromisso com a obra de Deus, temos as necessidades da obra como aluguel e outras demais necessidades, contas para pagar da igreja, e nós estamos orando pela vida dos provedores da casa de Deus, vivendo a fé de Paulo e Silas. Por quê? A Bíblia fala em Atos, capítulo de número 16, versículo de número 25. A Bíblia diz assim, ó: por volta da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho de um terremoto, um tão grande terremoto, que os alicerces da prisão se rompia, e abriram todas as portas e soltaram os cidadãos, todos os presos foram soltos. Amém? Percebe que o de repente acontece. E você que está aí, você tem dito: pastor, eu sou um prisioneiro. Você é um prisioneiro na sua vida sentimental, você é um prisioneiro na vida financeira, espiritual, na saúde, os filhos. Você é prisioneiro de um deserto, de um vale. Você é prisioneiro de uma pessoa que tem te perseguido constantemente. Por que Paulo e Silas foram parar nessa prisão? Porque eram adoradores de verdade. A Bíblia diz que ele procura os verdadeiros. E se ele procura os verdadeiros, porque tem um falso. Então tem pessoas que estão sendo prisioneiro de uma crise, de uma enfermidade, prisioneiro de uma depressão, de uma síndrome do pânico. Você está aí sendo aprisionado em todas essas dívidas, em todas essa rejeição. Você se tornou prisioneiro de uma palavra que te feriu. Então, o de repente, irmão, vai acontecer na sua vida. O de repente vai acontecer na sua casa. Deus não vai deixar nada fora do lugar. Então, se prepara para a oração que vai trazer o de repente sobre a tua vida. Porque Deus não vai permitir que esse deserto, que essa prisão, que esse cárcere te sufoque, te prenda. Então, tem pessoas que estão aí vivendo uma prisão, se tornou prisioneiro dessa luta, dessa aprovação. Mas uma coisa é certa: ainda tem adorador na terra. Ainda tem pessoas que adoram o Pai em espírito e em verdade. Mesmo na prisão, mesmo na crise, mesmo no vale, mesmo no choro que durou a noite inteira. Mas hoje a alegria virá através da adoração ao Pai. Adoração ao Deus que quebra a cadeia. Deus está te vendo, hein? Deus está te vendo adorando mesmo doendo. Mesmo prisioneiro dessa crise, dessas dívidas, mesmo sendo prisioneiro dessa luta, você está aí adorando ao Pai, em espírito e em verdade. E o de repente começa a acontecer hoje, nessa manhã de quinta-feira, na oração da manhã, na oração das 6. Nós estamos na oração dizendo: o de repente vai acontecer. Essas cadeias não vai prevalecer, essa crise não vai prevalecer, esse mal não vai prevalecer, essa mentira não vai prevalecer, essa língua enganosa não vai prevalecer. O de repente de Deus está acontecendo na tua vida hoje. Olha Deus trabalhando, olha Deus te vendo, te adorando. Pastor, eu estou sem força, eu estou sem ânimo, porque eu fui injustiçado, porque eu me tornei prisioneiro dessa crise, dessa dor, dessa dívida, dessa doença, dessa opressão. Mas quando a gente ora,
quando a gente adora, Deus traz força, porque a adoração é isso, o buscar isso, mesmo doendo, quando a gente adora, quando a gente ora, Deus traz alívio para nossas vidas. Te prepara para viver o sobrenatural. De repente Deus entra com a cura. De repente Deus entra com o milagre. O de repente está acontecendo nesse exato momento, porque Deus está trazendo provisão. Deus está quebrando corrente. Deus está quebrando cadeado. Receba aí da parte de Deus. Estão chegando provisão da parte de Deus para com a sua vida. O de repente está acontecendo hoje sobre você. O de repente está acontecendo hoje sobre a sua casa. Então, nessa oração, nesse buscar, nesse orar, Deus está te alcançando, Deus está te visitando. E nós fará essa oração, a oração que Paulo e Silas fizeram dentro daquela prisão. E eu creio que Deus também será contigo. Eu creio que Deus também será com a tua casa. Eu creio também que Deus será com a tua família, será com os teus familiares. E o Senhor está no controle de tudo. Amém? Então, qual o propósito hoje? O propósito hoje é adorar a Deus. O propósito hoje é buscar ao Senhor por essa paz, por esse de repente. O propósito hoje é viver essa fé do sobrenatural. O Senhor é o Deus que quebra a cadeia. O Senhor é o Deus que quebra a corrente. E o Senhor é o Deus que opera sobre a sua vida, opera sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? Eu quero declarar sobre a sua vida o Salmo 121. Eu começo essa oração declarando ele sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Ele diz: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitirá aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. É o Senhor que nos guarda. É o Senhor que nos livra nossas casas dessas prisões. Nós deixaremos de ser prisioneiro dessa crise, prisioneiro dessas dívidas. Nós deixaremos de ser prisioneiro desse vício, dessa ansiedade, dessa preocupação. Nós deixaremos de ser prisioneiro, porque o Senhor entra agora como de repente. O Senhor entra agora para mudar a sentença, para mudar o decreto. Visita ela, meu Deus, visita a preocupação dela, visita a necessidade dela, a casa dela. Meu Deus, não permita que esse mal venha prevalecer. Não permita, meu Deus, que essa prova venha prevalecer. Não permita, meu Deus, que essa dor, que essa provação venha permanecer. Eu oro, intercedo agora e peço o teu socorro. Não permita, meu Deus, que o sol me moleste de dia, nem a lua de noite. Me guarda na entrada, me guarda na saída. Eu sei que tu não falhas, Senhor, porque tu é o guarda de Israel. Meu Deus, restaura a minha sorte, restaura a minha casa. Meu Deus, tira esse peso, essa angústia. Visita o leito, visita o que está enfermo, visita aqueles que estão sendo prisioneiros desse mal. Eu oro, intercedo, eu clamo, eu peço a Deus pelas nossas vidas, pela nossa casa e pela nossa família. E que o Senhor, o Deus de Israel, venha trazer a provisão, o milagre. Meu Deus, venha prover na vida financeira desse homem, nessa empresa. Para esse homem que está necessitando da provisão para arcar com os compromissos da sua casa, da sua família. Os compromissos que ele falou que arcar nesse dia, nessa data. Eu oro por você, eu oro pela sua casa, eu oro por aqueles que precisam de um milagre, precisam de uma restauração, em nome do Senhor Jesus. Se você está aí com um copo de água, beba dele, receba força, receba cura, receba milagre, receba libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe, um ótimo dia, uma ótima quinta-feira, e Deus abençoe você.